turminha, boa tarde, tudo bem? Aula de matemática hoje, a gente vai falar de um assunto novo, nós vamos falar de ângulos. Vocês têm noção? Sabe o que é um ângulo? Eu vou explicar para vocês. Os ângulos estão presentes no nosso dia a dia o tempo todo. A gente é que geralmente não identifica. Vou colocar para vocês aqui a definição, o que é um ângulo e alguns exemplos de onde a gente pode encontrar eles no nosso dia a dia, tá bom? Então vamos lá. A definição geométrica de ângulo. Ângulo é a reunião de duas semirretas distintas que têm a mesma origem. Observe a figura abaixo. Vocês estão vendo o ponto que tem a letra O? Esse pontinho é a origem dessas duas semirretas que estão aí, a A e a B. Vocês estão vendo? Todas as duas partem do mesmo ponto, da mesma origem. Uma vai mais para cima, outra vai mais para baixo. Esse espaço de abertura que fica entre as duas retas é um ângulo. Os ângulos estão presentes no nosso dia a dia o tempo todo. Prestem atenção. No relógio, a abertura dos ponteiros formam um ângulo. Nos galhos das árvores também temos um ângulo. O notebook, quando a gente abre, forma um ângulo. Dentro da escada também se forma um ângulo. Até mesmo quando você está assistindo TV na sua casa, os ângulos estão presentes. A quina da TV, a quina dos móveis, formam também uma abertura que nós chamamos de ângulo. Observem esta cena. Quantos ângulos nós podemos identificar neste local? A grade, da cerquinha tem ângulos aí. Na gangorra, no telhado das casas, o galho das árvores, os triângulos que formam o sol, todas as formas geométricas num campo de futebol. Sabe quando o jogador vai bater um escanteio? Aquele cantinho é um ângulo também. Não é verdade? Então vamos lá, vamos fazer um exercício e ver se vocês ficaram bons nisso, hein? Olha só, a professora pediu que seus alunos identificassem os tipos de ângulos no ambiente escolar. Observe os desenhos de Marli e Thaisa e os ângulos que conseguiram identificar. Ângulos retos e ângulos agudos eu vou definir para vocês já, tá bom? Então atenção, olha só. No galho da árvore, a abertura entre os galhos formam ângulos. Lá na casinha, na escola no caso, na porta, na janela, no telhado, todos eles são retas que partem de uma mesma origem e formam também ângulos. Ok, galera? E aí, deu para entender o que é o ângulo? Olha aqui no meu dedinho, ó. Essa abertura é um ângulo. Tá fácil, né? Tranquilo. Existem muitos tipos de ângulos que a gente pode classificar. Vocês precisam compreender e assimilar 3 tipos. Vou explicar para vocês. Como é que se mede um ângulo? A gente mede um ângulo usando um objeto que se chama transferidor, que é esse aqui. Essa régua redonda, isso é um transferidor e ele serve para medir quantos graus o ângulo está aberto ou fechado. Vamos aumentar essa imagem. Presta atenção, olha aí. Esse é o transferidor. Estão vendo ele aí? Pode prestar atenção que ele começa no 0 e vai até o 180. No meio, exatamente no meio, nós temos o 90. Então, um ângulo que começa no 0 e se abre até o 90 é um ângulo reto, tá? Nós chamamos de ângulo reto. Se o ângulo começa no 0 e para, de se abrir antes do 90, nós o chamamos de ângulo agudo. E se ele passa do 90, se a abertura passa do 90, a gente chama de ângulo obtuso, tá bom? Olha este desenho agora, tá vendo? Se o ângulo começa no 0, e aí no caso ele foi até o 45 no primeiro transferidor, ele é um ângulo agudo de 45 graus, tá? Qualquer medida antes do 90, ele é um ângulo agudo.
O segundo transferidor está mostrando um ângulo de 90 graus. Começa embaixo e vai retinho. Pode ver que na bolinha aí, na origem, no meinho do ângulo, não está redondinho, ele está quadrado, ângulo reto. Todo ângulo de 90 graus, não importa a posição que ele esteja, é um ângulo reto. E o último transferidor, nós temos aí um ângulo obtuso, 120 graus. Se o ângulo passou de 90 graus, se a abertura dele é maior do que 90 graus, então nós o chamamos de ângulo obtuso, ok? Então vamos ver se vocês entenderam direitinho. Analise os ângulos a seguir quanto à sua abertura, indique qual deles é maior, menor ou igual ao ângulo reto. E depois classifique os ângulos em reto, agudo e obtuso. Letra A. Dá uma olhadinha nesse ângulo que está se formando aí na letra A. Vocês acham? Lembra lá do transferidor, o 90 está lá em cima. Ele está maior que 90, menor que 90 ou igual a 90 graus. Ele está mais fechadinho, né, gente? Ele está menor do que 90. Então, esse daí é um ângulo agudo. Letra B. Vamos ver quem vai acertar, hein? Dá uma olhada nesse ângulo que está se formando aí na letra B. Ele está retinho para baixo, retinho para cima. Portanto, ele é um ângulo reto. Muito bem, um ângulo reto. E na letra C? O que vocês acham? Esse ângulo que está se formando aí, ele está fechadinho, ele está reto ou ele está maior do que 90 graus? Ele está bem aberto, né? Ele passou dos 90 graus. Então, ele é um ângulo obtuso, ok? Certo, galera? Vou lembrar para vocês agora um objeto que é um objeto clássico dos ângulos que todo mundo tem em casa. Vamos lá? Olha só. O relógio é um exemplo de ângulo, né? Que a gente consegue ver ângulos se formando em casa todos os dias. Porque os ponteiros em movimento, eles nos lembram que os ângulos eles podem se abrir e se fechar, ou mesmo formar um ângulo reto de 90 graus. Olha aí que bacana. Então, quando são meio-dia e 15 ou 3 horas redondo, os ponteiros do relógio formam um ângulo de 90 graus. Bacana? Tranquilo? Facinho? Eu vou estar no WhatsApp, caso alguém tenha alguma dúvida. Lembrando para vocês que eu preciso das histórias em quadrinhos de vocês hoje, porque amanhã eu vou estar mandando ela para os jurados decidirem quem é o campeão do nosso concurso de quadrinhos. O campeão do concurso de quadrinhos será divulgado no sábado letivo durante a aula, tá bom? Combinado? E tem prêmio surpresa para o melhor desenho. Então espero vocês no WhatsApp e aguardo as atividades que vocês vão me enviar hoje. Um beijão para todo mundo, bye bye.